Beleza. Ok. Atos, capítulo de número 6. Os versículos 8 até o 15. Hoje nós vamos falar sobre a vida de um homem. Ele é considerado o primeiro mártir da igreja cristã. O que é um mártir? Alguém sabe? Aquele que morre por uma causa. Olha, estão afiados, hein? Mártir é aquele que morre por uma causa, né? É um testemunha no sentido original da palavra. Testemunha é mártir, e mártir é aquele que morre por uma causa. E neste caso, esse homem que nós vamos falar nessa noite, ele morreu pela causa do Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho? O que quer dizer Evangelho? Evangelho quer dizer boas notícias. Então, quando nós vamos evangelizar, nós estamos dando boas notícias. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos transmitindo boas notícias. Amém? Onde nós vemos boas notícias hoje? Na Globo? Na Record? No SBT? Dificilmente a gente ouve uma boa notícia. Alguém ouviu uma boa notícia hoje? Nesses jornais? Jornal não. Quem assiste jornal, ouviu alguma boa notícia? É uma boa notícia, né? Caçaram Antonieta é uma boa notícia. Mas é verdade mesmo? Isso aí vai longe, né? Para os irmãos terem uma ideia, é a prefeita que mais perseguiu a igreja até hoje, aqui nessa cidade. Eu estou aqui pregando há mais de 20 anos, nunca uma prefeita perseguiu tanto a igreja quanto essa prefeita, viu? Eu falo isso e vou pôr no YouTube também para que outras pessoas saibam. Ela já fechou a igreja, já tirou terreno que havia sido dado à igreja, já vi multar muitas igrejas aqui no Guarujá, tudo no mandato dela. Nunca eu tinha visto antes um prefeito multar igrejas. Mas a mão do Senhor vem, né? A mão do Senhor vem. Outra boa notícia que nós poderíamos ouvir, né, em breve tempo, é a notícia mais esperada do ano, né? Para aqueles que também não estão concordando com o nosso governo atual, governo do Brasil. Mas isso é um assunto para a gente não tratar aqui. Eu só queria perguntar, alguém mais ouviu alguma boa notícia hoje? Ninguém, né? Por quê? Ouviu uma boa notícia? Vai ser caçado. Outra boa notícia, excelente. Essa é para ser comemorada. Por quê? Se nós temos motivos para ficarmos alegres com a cassação da prefeita, por ela ser uma prefeita perseguidora de igreja, isso mesmo, viu? Prefeita perseguidora de igreja. Tomara que ela assista esse vídeo, e aí a coisa vai. Mas nós estamos à mão de Deus. Porque eu não concordo com isso, né? Se houvesse motivos justos, né? Mas não. Agora, se ela é prefeita que até hoje entrou na história por mais ter multado igrejas, esse partido aí entra na história por ser o partido mais corrupto, né, da história do Brasil até hoje. Então, uma boa notícia seria a cassação da nossa excelentíssima presidente da República. Mas, tirando essas duas boas notícias, alguém ouviu mais alguma boa notícia? Ninguém ouviu uma notícia tipo, abaixou a conta da luz, vai abaixar a conta da luz, vai abaixar a conta da água, vai abaixar a gasolina. Então, isso é para vocês verem que noticiário de TV só tem más notícias. Só más notícias. Tá? Só más notícias. Nós temos que orar pelas nossas autoridades? Temos que orar para Deus converter o coração da prefeita, para ela não ser assim. Temos que orar para Deus converter, mudar o coração da presidenta,
para que ela seja menos corrupta, para que esses partidos roubem menos. Temos que orar. Mas também, como profeta, nós temos que denunciar isso. Os profetas do Antigo Testamento apontavam o dedo na cara das autoridades e diziam: vocês estão errados, vocês estão agindo mal, Deus virá contra vocês. Ao mesmo tempo que nós temos que orar, não falar somente mal, mas orar, temos que denunciar essas coisas erradas, temos que denunciar esses crimes, temos que denunciar essas más condutas, que nós não somos bobos, né? Nós estamos vendo com os nossos olhos. Mas que Deus possa ter misericórdia das nossas autoridades. E nesse momento que nós vamos fazer uma oração, antes de nós abrirmos a palavra, é o momento de nós intercedermos pelas nossas autoridades. O que vocês acham? Nós temos feito pouco isso aqui na igreja. Talvez por causa disso, assim como nós não temos feito, talvez outras igrejas também não tenham feito isso. E é por isso que talvez a situação do nosso país, do nosso estado, das nossas cidades estejam assim. Então vamos orar nesse momento? Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus, Pai, que a tua boa mão aqui sobre nós, que a tua boa mão aqui sobre este lugar esteja também, Senhor, no governo, Pai, nas câmaras municipais, esteja na prefeitura, esteja nas assembleias legislativas, esteja ali no palácio do governo, esteja, Senhor, lá em Brasília, esteja na Câmara dos Deputados, no Senado, em todos os lugares, ó Pai, onde leis são decididas, onde leis são aprovadas, onde tudo é decidido, Senhor. Nós queremos que Tu esteja dando a Tua direção a esses homens que fazem as leis, aos homens que executam as leis, aqueles que julgam, Senhor. Nós queremos que tenham a Tua total direção. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa cidade, Pai, que essa prefeita tenha o coração dela mudado, que essa prefeita, Pai, venha ter, ó Pai, um coração que seja voltado para Ti, Senhor, para as coisas do Teu reino, Pai, que ela jamais venha querer atrapalhar, impedir a obra Tua, Senhor, nesta cidade, Pai. Que a nossa presidente, Senhor, ela possa ser uma mulher justa, honesta, que esse partido, Senhor, venha estar, Senhor, agindo em conformidade com a Tua palavra, Senhor, e que aos Teus olhos, ó Pai, nada passa desapercebido. Tu esteja, Pai, com as Tuas mãos, ó Pai, fazendo a Tua justiça. Nós pedimos, abençoa esse culto, Pai, coloca Teus anjos, ó Pai, aqui junto conosco, ao nosso redor, ao redor de cada irmão quando for para casa, Pai, em cada lar, no meio de cada família, Senhor, da Tua paz, a Tua provisão, a Tua proteção, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Estou vendo aí o Jair e a Silvia, que maravilha, isso é bênção de Deus. Nós estávamos com saudades, e esses dias mesmo eu e a Sandra comentávamos, né? Nós falávamos de vocês, tinham subido, mas já prepara aí que eu só vou dar uma palavrinha de 10 minutinhos no máximo, e vocês já vão ter a palavra, tá bom? Porque isso aí é uma coisa muito, né, rara tê-los no nosso meio, então eu não quero deixar passar essa oportunidade. Queridos, permitam-me somente dar uma breve palavra. Nós íamos falar sobre Estevão, mas deixa para domingo de manhã, ok? Hoje eu quero somente dar uma pincelada novamente sobre a igreja primitiva, e eu vou passar a palavra para o Jair e a Silvia. Ainda bem que eu não comecei a pregar, hein? Nós vamos, olha, no versículo, capítulo 4, versículo 32, eu quero ler somente 3 versículos. Atos 4, 32 a 35. Enquanto o Jair e a Silvia respiram, eu vou dar somente uma palavrinha de 10 minutos, eu vou passar para eles, tá bom? Acharam aí? Atos, está lá junto, está ali, né? Pode mudar para Atos 4, 32, tá? Eu vou ler nessa tradução, fica melhor. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Vamos repetir juntos comigo? E era o coração e a alma da multidão dos que criam.
E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Próximo, por favor. Eu vou ler aqui. Beleza. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Próximo, só clicar na setinha, é isso. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Quer voltar no versículo 1, por favor? Volta mais um. Mais um. Aí. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Isso chama-se o quê? Era o coração e a alma da multidão dos que criam. Isso chama-se o quê? Unidade. Comunhão. Que mais? Unidade. Unidade. Que mais? Que mais? União, comunhão, unidade. Amém? Eu hoje estava conversando com a Sandra, né? Viver em comunidade, viver em comunhão, é um dos maiores desafios que existe no mundo. Porque no mundo existe muito individualismo. No mundo impera muitas vezes isso que nós chamamos da verdadeira unidade, da verdadeira união. Principalmente quando nós vivemos em tempo de paz, em tempos de não perseguição. Mas quando a coisa aperta, que vem a perseguição que virá sobre o Brasil, nós temos profetizado. E ai de mim quando pegar esse vídeo, hein? Quando vier perseguição sobre o Brasil, queridos, aí não tem mais essa. Isso é o meu interesse, isso é da minha vontade, isso é o meu propósito, isso é o meu negócio. Tudo é substituído, em vez de meu, minha, por nosso, nós, porque é somente na união que nós temos força. E nós precisamos começar a treinar isso. Quando vier perseguição, uma pessoa só ela não é forte, um grupo só não é forte, ou um grupinho só não é forte. Nós seremos fortes se estivermos todos juntos. Uma certa vez, um pai de nome Humberto, ele era lenhador, e ele tinha 5 filhos. E ele, preocupado com o futuro dos seus filhos, chamou os 5 e mandou cada um trazer uma vara de lenha. E cada um dos filhos de Humberto trouxeram aquela vara de lenha. Ele juntou todos os 5 varas num feixe. Eram varas secas. Aí chamou o primeiro e falou: quebra essas 5 varas. O filho dele começou a tentar quebrar, envergar, e não quebrava. Aí chamou o segundo: tente quebrar essas 5 varas. E ele, da mesma forma, eram tudo homens fortes do campo, lenhadores. E o segundo não conseguiu quebrar aquelas 5 varas feitas num feixe. Chamou o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. Nenhum dos deles. Aí ele falou para cada um dos seus filhos: ó, aprendam hoje a lição mais importante da vida de vocês. Vocês não conseguiram quebrar esse feixe de 5 lenhas ou 5 varas de lenha juntos, né? Não. Agora, desamarre essas 5 varas nesse feixe de lenha e desamarrar. Aí ele foi, quebrou uma por uma. Quebrou as 5 varas do feixe de lenha. O que vocês aprendem com isso? Sozinhos ou separados nós somos fracos. Juntos nós somos fortes. E aqueles 5 filhos aprenderam a lição da união, da unidade, e nunca mais esqueceram durante toda a vida deles. Queridos, nós estamos há quase um mês pregando sobre o livro de Atos: comunhão, união, unidade, nada em comum.
Nós nunca falamos que você tem que vender sua propriedade, vender seu carro, vender tudo que você tem, trazer tudo aqui, todo mundo compartilhar dos bens de cada um. Mas nós precisamos ter comunhão, pelo menos gostar de estar juntos, pelo menos não ter acepção contra ninguém, pelo menos perdoar todos, pelo menos querer bem a todos, desfazer grupinhos, coisas, interesses próprios, desse jeito, do jeito que eu quero, não, daquele outro jeito não, tem que ser do meu jeito. Na união da igreja não existe meu, não existe minha, é tudo nosso, de todos, entenderam? O lugar para isso não é a igreja. Aí eu falava para a Sandra, a gente tem pregado um mês sobre Atos, se a gente tiver que pregar um ano sobre Atos, até que todos aprendam, a gente prega um ano, 2 anos, 3 anos, até a gente aprender. A igreja é lugar de comunhão. Se eu não liberar perdão para uma pessoa, eu não vou para o céu. Porque o Senhor Jesus falou, olha, se vós não perdoardes aos outros as vossas ofensas, também vosso Pai não perdoará a vós. Isso é sério, gente, é a palavra, não é eu que estou falando. Você pode até rir da minha cara, mas não é minha palavra. É a palavra do Senhor Jesus. Eu quero ver naquele dia, ai Senhor, me perdoa, me leva para o céu. Você perdoou todo mundo na terra? Liberou perdão para todos? Não tem essa. Eu vou com a cara daquela pessoa, mas não vou com a cara daquele outro. Eu gosto daquela pessoa, mas não gosto daquele outro. Gostando ou não, a gente tem que estar junto. A arca de Noé tinha todo tipo de bicho, animal mal cheiroso, animais de toda espécie, mas era o único lugar que havia salvação. Fora dali era água, caía na mar, caía na água, não tinha mais como sobreviver, só tinha como sobreviver dentro da arca. E não adianta nem falar, eu vou para tal igreja, porque lá eu não conheço ninguém, vou me dar bem com todo mundo. A igreja é uma só, não tem como você fugir de uma para ir para um lugar que você não conhece ninguém, para você se dar bem com todos. As coisas mal consertadas, as dívidas, as faltas de perdão, como vão continuar? É melhor se acertar no lugar que a gente está, porque aí a gente fica em paz com Deus. A gente está em paz com todos e em paz com Deus. Quantas vezes a gente tem falado, Jesus, ou Deus, escolheu ser amado no próximo. Não adianta você dizer, eu amo a Deus, mas não amo tal pessoa, não gosto daquele outro. Como? Se amar a Deus é amar o próximo, porque Deus escolheu ser amado no outro. Jesus falou, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, olha, assim como Deus, o Pai, Jesus Cristo é a comunhão de um só, nós também somos um. Somos um em Cristo. Ou o que nós estamos fazendo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos na igreja, 20 anos na igreja. Tempo perdido, infelizmente, tempo perdido. Se a gente não acertar essas coisas, é amar aqueles que chegam, é amar aqueles que não temos muita afinidade. Entenderam, queridos? Juntos somos fortes, sozinhos, separados, ou num pequeno grupo, nós somos fracos, e aí não conseguimos vencer o inimigo. Que o inimigo está de olho nessas coisas. Que autoridade teremos diante do inimigo? Diz, olha, vocês não conseguem nem ficar juntos, como é que vocês podem, né? Querer combater a mim? Temos que quebrar essas coisas e vivemos a igreja de Atos 2. Se não, já que nós não precisamos vender tudo, desfazermos de tudo, temos tudo em comum materialmente, que não é o nosso contexto hoje, pelo menos nisso, né? Não temos barreira com ninguém, não temos acepção contra ninguém, não desfazemos. Ontem assistimos um filme, os jovens passaram um filme muito excelente. O filme conta a história de um jovem que se matou e de outro que tentou suicídio. Por quê? Porque eles não eram aceitos no grupo. Esse negócio de grupo é uma droga, viu? Eu abomino esse negócio do WhatsApp, porque é tanto grupo, grupinho disso, grupinho daquilo. Nem tenho WhatsApp, nem pretendo ter.
Porque é só grupo disso, grupo daquilo outro. Não existe grupo, gente. A igreja é uma só. Então, esse jovem se matou, gente. No meio de todos os colegas de faculdade. Chegou, deu 2 tiros para o alto, depois deu um tiro na cabeça. Porque ninguém o recebia bem. As pessoas o desprezavam e até maltratavam. Só porque ele tinha um jeito diferente, não era igual a todos. E depois outro que também era desprezado, tentou se matar. E cada vida que nós temos no nosso convívio é uma responsabilidade nossa, conduzi-las e mantê-las perto de Deus, amá-las. Temos essa responsabilidade. Ninguém pode escolher a quem amar. Eu aqui falei domingo, o início do meu ministério e depois, 7 anos depois, quando Deus falou: olha, você vai aceitar todo tipo de pessoa aqui, não vai fazer acepção de pessoas. Eu aprendi. Falei: é mesmo, quem somos nós para ir com a cara de tal pessoa e não ir com a cara de outro? Dizer, esse passa no meu crivo, aquele não. Esse faz parte do meu grupo, aquele outro não. Esse eu recebo, aquele outro não. Então, queridos, vamos tentar aprender com a igreja de Atos 2? Vamos ser vamos procurar aceitarmos todas as pessoas do jeito que são. Nem todo mundo é igual, cada um tem as suas particularidades, peculiaridades, jeitão próprio. Nem todo mundo é descolado. Aquele que se matou no filme, ele não era descolado como outros. Não era aquele cara pop, o topo da onda, todo mundo quer ser amigo. É daqueles que são mais rejeitados, desprezados, que nós temos que ser amigos. Aqueles que já estão rodeados de amigos não precisam, mas exatamente aqueles que estão desprezados, esquecidos, rejeitados, são esses. Jesus, ele não veio para os melhores, que para ele não tem melhor. Jesus, ele não escolheu segundo a vista, pelo contrário, ele andou com os piores tipos de pessoas: prostitutas, ladrões, pessoas de má fama, homens rudes. Ele não fez acepção. Amém? Ele amou a todos, recebeu a todos. E a palavra de Deus diz que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou, se esvaziou de tal forma, tomando a forma de servo, se humilhando à morte, até a morte de cruz. Deus lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, quer seja no céu, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que se exalta é humilhado, mas aquele que se humilha é exaltado. Amém? Queridos, essa é a palavrinha rápida de 10 minutos que eu tinha. Vou passar já para o Jair e a Silvia. Enquanto eles vêm aqui, deixa eu dar um aviso. Sábado nós teremos uma programação aqui na igreja, para todos que quiserem vir, para todos que não tiverem lugar para ir, para todos que estiverem sem programação. Nós decidimos hoje, e vamos fazer Noite do Chocolate. Quem gosta de chocolate nesse frio é uma boa, né? Vem aqui, vai comer bolo de chocolate, tudo de chocolate, vai beber um chocolate quente, de graça, tá? Não precisa trazer nada, não precisa pagar nada. Eu e a pastora estamos preparando aí umas brincadeiras, devocional, vai ter também um período de louvor muito legal, tá bom? E nós vamos, agora nós sempre teremos uma célula, um núcleo de jovens funcionando aos sábados, mesmo que tenha ensaio, outra programação, visitem outra igreja. Para aqueles que não forem, para aqueles que estiverem sem programação, nós vamos fazer um núcleo e vamos estar sempre estudando juntos a Bíblia, porque nós precisamos, mais do que nunca, do que Bíblia, oração, comunhão. Não é isso que foi falado domingo também? Eram as bases da igreja primitiva. A igreja primitiva tinha a palavra, oração, comunhão, testemunho.
pelos pilares. Nós precisamos disso. O resto tudo, olha, não é pilar, não é coluna, e o que não é coluna não sustenta. O que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa alma é do básico, principal: palavra, oração. Ensaiar louvor é bom, muito bom, mas não vai salvar ninguém, não vai nos amadurecer. Pode nos tornar melhores cantores, músicos, mas precisamos também, principalmente, da oração, da palavra, da comunhão. Amém? Amém. Precisamos disso. Então, porque nem todos os jovens às vezes saem para outra igreja, ou nem todos os jovens ensaiam, todo sábado vai ter funcionando um núcleo, aqui ou no jardim, ou ali em cima. Nós vamos estar estudando, aqueles que querem participar, estudar a Bíblia, orar, ter comunhão. Amém? Que nós estamos no fim dos tempos, e quanto mais vai se aproximando o fim, mais nós devemos estar preparados. Então começa sábado agora, decidimos e falamos, vamos começar esse sábado. Não tem programação oficial da igreja mesmo, então vamos fazer nesse sábado o início desse núcleo de jovens, e vai ser uma coisa bem animada, tá? Muito chocolate, muita comunhão, muita palavra, muito louvor. Se você quiser vir, vem. Não só os jovens, mas de repente aqueles irmãos e irmãs que estão em casa, querem participar, estão todos convidados, tá bom? O núcleo é basicamente de jovens, mas aberto também para todos que quiserem participar. Venham, convide pessoas de fora, seus amigos, vizinhos, familiares, todos aqueles que você deseja que conheçam a palavra de Deus. Amém? Jair e Silvia, muito bom tê-los aqui. Muito bom mesmo. Podem vir, queridos. Beijo. Eu já contei a história da Silvia, do Jair, né? Oh, tá deixando cavanhaque igual eu? A Silvia é prata da casa, nascida na plenitude, não. Nascida no outro ministério que nós dirigíamos. E ela veio para cá conosco, né? Praticamente passou quase 20 anos conosco. Eu não sei quanto tempo você foi para a missão, mas você passou, faz o quê? Uns 5 anos? Sim. Então ela ficou 15 anos com a gente, 15 anos, né? E como eu sempre falo para os jovens, olha, não precisa ir de igreja em igreja procurando seu par, a sua metade. Deus traz, olha, para você, onde você estiver, né? E Deus trouxe esse moço abençoado aqui, né? Querido, né? Ele parece que o Jailson, né, que está viajando. Jailson e Meire foram para o sul, lá para o Paraná. Ele não parece um pouco Jailson? Mas ele parecia com o senhor, pastor? E dizem que o Jailson parece comigo, então a gente se parece também, né? Só que eu sou muito mais bonito que os dois. Brincadeira. Esse aqui, ó, ele é sósia, mas não é nem meu sósia e nem sósia do Jair. Sabe de quem é sósia? Vamos ver quem descobre. Com quem me parece? É o cara mais poderoso, abaixo de Deus, é considerado o cara mais poderoso do mundo. Barack Obama. Olha que privilégio, estamos recebendo aqui o sósia do Barack Obama. Fique à vontade, tá bom, querido? Conta aí o que Deus tem feito na vida de vocês. Olha, diretamente dos States. Michele Silva. Silvia Obama. Já pensou? A paz do Senhor Jesus. Nós temos bastante pessoas novas, né? Alguns irmãos novos, vou estar me apresentando. Meu nome é Silvia Maria, nós congregávamos, né, como o pastor já falou, já há alguns anos. E eu era uma jovem, eu estava na faculdade ainda, no 2º ano, né, de faculdade, quando o Senhor, né, começou a fazer trabalhar na minha vida, de me chamar para o segui-lo. E quando eu estava ali no 2º ano de faculdade, as coisas ficaram bem difíceis e eu tinha que pagar a faculdade, eu não tinha mais um emprego. Um dia, então, o meu irmão me convidou para ir a uma igreja evangélica e foi no momento, nós falamos de dor, né? De dificuldades, né?
mas Deus, Ele tem o seu agir em nossas vidas. E foi naquele momento difícil que ali eu tive um encontro com Jesus, e aquilo que parecia impossível, o Senhor realizou, que foi abrir as portas, né, do crédito educativo na faculdade. Somente 2 pessoas poderiam ter esse crédito educativo de toda a faculdade. Na época era bem difícil, não é como hoje, né? E o Senhor, então, Ele deu essa graça na minha vida. Mesmo sem condições, eu consegui o crédito educativo e eu terminei a faculdade. E eu digo, né, a você jovem, que você às vezes tem um sonho, um desejo de realizar uma faculdade. O Senhor, Ele foi muito presente ali na minha vida, na angústia. Quando eu clamei ao Senhor, o Senhor abriu as portas e eu pude então terminar. E assim o Deus foi trabalhando na minha vida. E logo no começo ali, convertida, em torno de quase nem 2 anos de convertida, o Senhor então nos colocou na frente da mocidade. E foi uma bênção. Nós vimos o Senhor acrescentando jovens. E eu não me sentia capacitada na época. Mas eu lembro, né, que o pastor Jonas, né, a sua esposa, motivavam a gente a estar na frente da mocidade. E o Senhor foi nos abençoando. E eu lembro que o pastor estava falando sobre a questão da unidade, da comunhão, que muitas vezes pode se sentir ali meio que isolado, meio se sentindo diferente, meio que se sentindo perseguido. Mas se nós formos ver na palavra do Senhor, aqueles homens que foram mais perseguidos, como Davi, como José, foram homens que Deus mais usou. Foram homens que Deus realizou grandes coisas. Que você não perca o foco de Jesus. Mesmo que às vezes você esteja se sentindo meio deslocado, o Senhor vai realizar coisas grandes na sua vida. Às vezes aquela pessoa que mais talvez ali, né, sido alvejada, o Senhor tem um trabalhar muito grande na sua vida. O Senhor tem uma obra a realizar. Muitas vezes na frente da mocidade a gente se sentia incapaz, muitas vezes querendo, né, ver os jovens sendo realmente firmes com Jesus, e às vezes via um ou outro ali saindo, né, do foco, e orava ao Senhor e pedia, e o Senhor foi realizando grandes bênçãos. A gente viu casamentos no meio dos jovens, e foi indo, e eu não me casava. Eu vi os jovens, né, namorando, casando, e eu ficava ali, mas na posição, né? Mas sempre com Jesus, né? Sempre esperando no Senhor. E o Senhor, Ele prepara. Não adianta ficar impaciente, querer, como o pastor falou, buscar, né? Ficar desesperado, porque a gente atropela os pés pelas mãos. A palavra do Senhor diz: lembra-te do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. O inimigo, ele fica no ouvido do jovem. Talvez uma geração que seja mais sido alvejada pelo inimigo tenha sido a nossa. Foi feito um estudo que a nossa geração de jovens é a que tem mais tido contato com pornografia. Porque tem imagens, diversas imagens de todos os lados, né? Principalmente na questão da internet, que mostra a pornografia de uma forma assim, de liberalidade, de forma muito liberal mesmo. Então, nossos jovens estão muito alvejados, muito atacados, e o inimigo muitas vezes quer lançar no jovem: vai, aproveita a tua mocidade, vai, realiza prazeres, vai, você jovem, você aí tem, né, aí é sarado, tem toda a vaidade. Só que a palavra do Senhor fala que é na mocidade que devemos de temer, de honrá-lo, de segui-lo, de obedecê-lo. Porque aqueles que na sua mocidade realizam prazeres, se desviam do Senhor e fazem as obras da carne, são atraídos pelos desejos dos olhos,
no final da sua vida só o bagaço. E tem muito que se arrepender. Chega ao final, às vezes tem que buscar aconselhamento porque vem carregado de traumas, de toda essa trajetória. Mas o jovem que se preservou, que ouviu a voz de Deus, e que apesar do mundo foi contra, né, o pecado, a impureza, um namoro mais que liberal, o jovem consegue se preservar. Ele vai ter, né, a bênção do Senhor, ele vai ter a paz, ele vai ter a sua consciência, né, preservada. E isso é maravilhoso. Nós temos ouvido bastante, né, pregações acerca, né, do jovem. Nós temos, a Igreja Presbiteriana está a falar sobre a Semana Jovem essa semana, e há pregadores que têm falado sobre essa questão, né, de nós estarmos preservando a nossa pureza agora, na nossa mocidade, para que venhamos estar colhendo frutos, né, das bênçãos do Senhor futuramente. Amém, irmãos? E assim aconteceu, né? Nós nos guardamos, preservamos, o Senhor nos deu, né, um casamento, e fomos a lugares que eu jamais imaginava ir, né? O Senhor nos chamou na obra missionária. Eu tinha um sonho de conhecer o Rio de Janeiro e achava que isso era bem difícil, né, devido às condições financeiras. A missão nos proporcionou ir para o Rio de Janeiro. Nós trabalhamos no Mato Grosso. Meu esposo vai estar falando um pouco mais, mas que você, jovem, esteja guardando puro o seu caminho. Amém? Amém. Deus abençoe. Boa noite, graça e paz. Amém. É um privilégio poder estar aqui falando com vocês. Tem algumas irmãs, algumas caras aqui que a gente já conhece, né? Outras, como a Silvia já disse, né, são novas, né? Mas nós temos sempre, pegando um gancho no que o pastor aqui estava falando com respeito aos estudos da Igreja de Atos, pegando um gancho no que a minha esposa estava falando com respeito à mocidade, à jovem, à espera. Isso denota que nem tudo que nós vale a pena esperar, que tudo que esperamos, com certeza, no Senhor, aguardamos, essa é a certeza da fé. São coisas que você vai olhar lá, você deseja aquilo no coração, mas está tão longe. Será que muitas vezes a gente até usa as nossas forças de jovem? Muitas vezes eu quero dizer isso para você, porque ontem, ao sair da Semana Jovem, eu pedi, falei, Gilson, vamos com a gente? Vamos, Gilson e Solange. Teve um ano que eu fui padrinho de casamento 14 vezes. E entre essas 14 vezes, um deles foi o Gilson e a Solange. E Gilson e Solange, assim, significou muito para a minha vida, porque eu falei, Gilson, eu não aguento mais, eu não vou. Você não precisa dar nada, você não precisa fazer nada. Nós queremos, porque nós amamos você. Assim, eu não gostaria que você assistiu às noas dificuldades. E como é bom sermos perseverantes, faz parte daquilo, do estudo do pastor. Nós andávamos, hoje nós fomos separados para a obra missionária, mas estávamos em comunhão. A Valquíria que está ali, né? Eu poderia citar alguns irmãos, Jailson e Meire, né? E outras irmãos, estávamos em comunhão. O Senhor separa para a obra missionária. Como separou a vida de Barnabé, que é o texto bíblico ali da igreja primitiva, e Paulo, né? A igreja, ela sai disso, separada para fazer igreja. Eu ontem, no domingo o pastor me chamou para fazer o fechamento na Igreja Presbiteriana. Eu falei, olha, o meu testemunho, o testemunho da igreja não é o meu. Eu caminho pelas asas da fé e pelas asas de vocês, pelas orações, pela perseverança, pela fidelidade de vocês, da igreja, desses irmãos. Olha aí um para os outros, vão ver nos mais antigos na fé, são esses que têm uma vida de compromisso com o Senhor, e nós vamos aprendendo, né? É pelas orações, pelo testemunho, pela fidelidade do Senhor.
né? Então, hoje eu estava pensando aqui, falar sobre a vida de Paulo, o apóstolo, que passou por muitas aflições. Estava pensando em falar do jovem que caiu da janela, Eutico, que teve uma vida, teve uma distração. Ele era um jovem crente, mas Paulo pregou há muito tempo naquela situação, pregou por muitas horas, e Eutico cai da janela. E o que isso nos leva a pensar? Aquele jovem distraiu na janela, mas distraiu com algumas coisas. E ali, Paulo, Deus, primeiramente para não proporcionar àquela igreja a vida de Paulo, tristeza sobre tristeza, Paulo vai lá, põe as mãos sobre aquele jovem volta, né, ressuscita, volta o espírito. Ele caiu e morreu, literalmente, e ele volta, e Paulo continua o culto. Ou seja, o maior dinamismo, a maior situação ali não era propriamente o milagre em si. O milagre aconteceu, ele foi curado, ele foi ressuscitado, mas a ênfase não foi o milagre, porque Deus teve misericórdia, e Eutico voltou, e Paulo volta como se estivesse normal, e ele vai ali, alonga o sermão até madrugada, fala o que tem para falar, serve a ceia e vai embora dali. E como se encerra os textos na igreja de Atos 20, vai estar falando que nunca mais. Sabe o que é isso? Eu penso nessa palavra, dói, porque aconteceu muitas vezes no Mato Grosso, Minas Gerais, no Brasil, em alguns lugares que passamos, de não voltar mais, de não voltar. E Paulo fala: nunca mais verei vocês. Isso dói. Às vezes você fala: é jovem. E isso, quando é separado para a obra missionária, nós temos a incumbência de levar vocês junto, de saber que tem uma igreja compromissada com Deus, de saber que também a fidelidade de vocês, o amor, a responsabilidade está nos mantendo no campo missionário. Isso é maravilhoso, né? Isso é bom. Eu falo para Silvia, para minha esposa, eu falo: Silvia, você já é uma criança, ela percebe isso. Uma criança, um adulto, seja lá quem for, nós o tratamos como se fosse a última vez. Vamos estar com ela, mas o tratamos com amor, com carinho, como sempre foi assim que Deus nos ensinou. Aqui em Vicente Carvalho, quando nos convertemos, não sei se a irmã Valquília, hoje abriram, alguns meses atrás, vi a irmã Valquília, vi já as filhas já casadas, neto. A gente começa a ver essas coisas, a gente vê Deus trabalha. Então, por isso eu falei, o testemunho forte, fiel, é da igreja que persevera, que fica, que nos sustenta pelas orações. Então, jovem, persevera no Senhor. Persevera. Alegre-se no dia da tua mocidade, como foi o texto bíblico, né? Alegre-se no Senhor. Vai vir coisas que venham ao coração e dá vontade, pôr em prática. Espera no Senhor. Ora, espera a resposta de Deus para a sua vida. Eu tinha 3 sermões, mas eu vou fazer um propósito aqui com o pastor. Próxima vez, estou vendo uma igreja, graças a Deus, cada vez mais firme com o Senhor, e sempre, graças a Deus, desde quando o pastor, eu combino com o pastor da gente trazer uma mensagem para a igreja, para a mocidade, né? Da gente trazer uma palavra, né? Oi? Deus é gracioso, é misericordioso. Eu fui arrumar um aparelho de som um tempo desse, fui a Mogi das Cruzes. Nós moramos em Salesópolis, estamos há 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses em Salesópolis. E ao arrumar aquele aparelho, um irmão falou assim: você faz o quê? Eu falei assim: olha, eu sou missionário, sou pastor missionário, né?
E aí o irmão falava, você já passou por onde? Eu falava, já estive em Minas, Tocantins, Mato Grosso, né? Mas me converti no Guarujá. Espera um pouquinho, no Guarujá. Você teve em Minas em que lugar? Patrocínio, Minas Gerais. Rapaz, você tem certeza que você é missionário? Porque você passou nos melhores lugares do Brasil. Você passou no Guarujá, eu conheço. Você passou em Patrocínio, Minas Gerais, eu conheço, né? Você passou em Nova Bandeirante, Alta Floresta, o lugar mais paradisíaco do Brasil, Mato Grosso, onde se encontra peixe, se encontra todos os animais ali. Eu falei, ali tem almas. Eu fui para lá para ganhar alma para Jesus, para implantar a igreja do Senhor. Então você tem certeza que você é missionário? E agora você está em Salesópolis. Salesópolis, interior de São Paulo, é a cidade das águas, onde nasce o rio Tietê, né? Então nós estamos ali, uma cidade dura, difícil, né? Onde assim a religiosidade é muito forte. Eu poderia dizer não, tá lá, se você abrir lá, eles têm por orgulho em ter 93 festas pagãs. Você sabe o que é isso? Quando nós chegamos na cidade, nós tínhamos duas casas. Uma casa, a casa já estava alugada, mas tinha uma outra casa. Quando a mulher pediu essa casa, tinha uma outra casa. Essa casa seria em frente à igreja local, a igreja central, né, de Salesópolis. Bate o sino de 5 a 10 vezes por dia. Entendeu? Festa é montada uma semana, uma festa para cada situação, para cada festejo pagão da cidade. É incrível. Falei, meu Deus, é incrível. E mais, quando você vai fazer visitas, o pessoal vai lá, e aquela coisa toda, e você fala, o que fazer? Nós estamos lutando no Senhor. A igreja, nossa intenção, nosso propósito é ganhar alma para Jesus, dar testemunho cristão, né? Eu não esperava, jovens, de pregar, de abrir igreja em São Paulo, principalmente a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, a igreja, juntamente com a igreja congregacional, a igreja mais antiga. Começaram junto com Robert Caller, o homem missionário dos presentes, com a família real. Começaram junto com o Rachel Guinsaime, cantando na igreja, né? E então, eu falei, como? Jamais vai ter campo para abrir em São Paulo. Não, e não é. Tem muitos campos missionários para ser aberto dentro de São Paulo, dentro do Rio de Janeiro. Minha esposa falou aqui sobre o Rio de Janeiro, mas nós temos desafio. Eu falei, nós vamos abrir campo em Copacabana. Mas não é esse não. O próximo campo, já que a gente passa por muitos lugares bonitos, né? Mas lugares carentes de Jesus. Eu tive um grande presente esse mês. Eu tenho um irmão, o pastor Jonas, que juntamente com a igreja já nos ajudou a família a tentar recuperar esse irmão. Eu fui buscar meu irmão, falando de irmandade, falando de força. Às vezes você vai falar para uma pessoa, falar, olha, mas você tem seu irmão, você tem seu pai separado, você é um tal, vai acontecer isso. O capeta usa muitas vezes para lançar em face. Meu irmão, pai de 6 filhos, minha cunhada, lutadora, crente, e meu irmão, 6 anos no crack. Meu irmão deu muito trabalho. Nós perdemos mamãe, perdemos o papai. Meu irmão deu muito trabalho. E 6 anos, estava praticamente morto, esquecido, né? E o que aconteceu? O mês que passou, esse mês agora não tem 20 dias, né? Eu abri o Face, era um domingo, abri igreja, nós fizemos um culto ao Senhor ali, e foi um culto gostoso, algumas famílias e tal, mas eu saí apertado naquele dia, e cheguei no domingo, como de costume, né? Abri o Face, vi a documentação, as coisas que tem, ou as pessoas que me escrevem, aí chega lá, estava lá as fotos com meu irmão, há um trabalho da Batista, em parceria com as igrejas, novamente, união, parceria, Cristolândia, eles tiram jovens
da Cracolândia em São Paulo, e transforma. E entre eles estava o meu irmão. E quando eu vi o meu irmão, eu falei, Deus, a mesma coisa. Eu vou falar mais uma vez aqui, talvez vocês não saibam, talvez alguns ficam aqui. Eu tenho uma filha de 29 anos, eu tenho 47 anos, eu tenho a Paula, 28 anos, vai fazer 29, Paula. Muitos aqui já sabem, já falei da outra vez. E quando Paula passava por mim, não deu certo o casamento, com 19 anos, 18, 19 anos, Paula, pai, aquela coisa toda aqui na escola, e aquilo aliviava o coração, a vida, aquilo me dava vida, né? Quando eu vi isso, aquela situação, aquela coisa assim, que você carrega, aquele sonho, eu falei, Deus, meu irmão está vivo, eu continuo orando, e quando eu vi aquilo, renovou minha vida, renovou meu espírito. Oh, que alegria, que gozo. Meu irmão tirou foto com as famílias, meu irmão está se formando. Ele veio para cá, ainda foi tentado em ficar aqui. Eu falei, Júlio, pega firme, estuda, agora estuda, volta para lá. Veio aqui ver a família, bonito, ver as crianças. Deus não abandonou. Da próxima vez eu prometo, eu trago as fotos, vou mostrar para vocês, né, de cada filho dele.